Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, a todos os estimados irmãos em Cristo e irmãs, a todos amigos que nos acompanham pelo YouTube, a todos os meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite do dia 18 de fevereiro de 2019, nesta noite abençoada de segunda-feira, às exatamente 18 horas e 49 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Queridos, nesta rica oportunidade, estaremos dando continuidade à série de ministração intitulada Salvação. E hoje procederemos à segunda parte. Abordaremos o livro de Gênesis, capítulo 3, especificamente, onde ali nós vemos a queda e vemos também a poderosa mão do nosso Deus anunciando para toda a humanidade que o Salvador viria para nos resgatar. Oh, aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossa alma. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 21 e Gênesis, capítulo 3, 24 e 25. Informando-os aos meus queridos e amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus queridos e amados irmãos que a minha Bíblia é a Bíblia da tradução Bíblia de Estudo King James. Neste momento, nós vamos orar. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Tu és Criador de todas as coisas. Purifica-nos e seremos purificados. Limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. A Tua palavra nos diz: vinde, cantemos ao Senhor. Façamos um barulho alegre à rocha da nossa salvação. Venhamos diante da sua presença com ações de graças e façamos um barulho alegre a ele com salmos. Pois o Senhor é um grande Deus e um grande Rei sobre
todos os deuses. Em suas mãos estão os lugares profundos da terra. Também é sua força dos montes. Ó majestoso Deus, contempla neste momento as súplicas do teu servo e derrame as suas infindas misericórdias sobre nós nesta noite. Ser propício a todas as pessoas que irão escutar a tua palavra nesta hora. Desbloqueie os seus ouvidos e que a sua palavra penetre de tal maneira em cada pessoa que haja compreensão, entendimento, obediência e aplicação em todos os dias de nossas vidas. Que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que possamos ser cada dia mais fiéis a ti. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 ao 21, e Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comereis, tu certamente morrerás. Agora, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhes disse: onde tu estás?
E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesseis? E o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e gardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois tu foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Agora, Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24. E o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Leitura maravilhosa e abençoada. Neste momento, vamos fazer mais uma oração. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Senhor Deus que contempla todos os corações, os pensamentos e as obras de todos os homens na face da terra. Seja notório que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor reina. Trema o povo. Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. A tua palavra nos diz: o Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louve o teu grande
e terrível nome, pois ele é santo. Os céus declaram a sua justiça e todo o povo vê a sua glória. Cremos que o Senhor enviaste seu Filho para ser nosso Salvador, através da sua morte no Calvário e sua ressurreição. Olha para nós, Senhor, ó grande Deus, e perdoa as nossas muitas iniquidades. Tem misericórdia do teu povo. Fala aos nossos corações nesta noite, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nesta noite estamos dando continuidade na série Salvação, na segunda parte. E hoje abordaremos o que aconteceu lá no capítulo do Gênesis 3. Então, nós acabamos de fazer essa leitura de Gênesis 3, mas nós vamos agora esmiuçar. Vamos entrar dentro de Gênesis 3, porque ali nós vemos a queda do homem. O homem, através do pecado, se afastou de Deus. Mas também nós vemos que o nosso poderoso Deus, ele já tinha providenciado, ele providenciou um plano. E em Gênesis 3,15, ali está o primeiro contato de Deus, dizendo para a humanidade que o seu filho viria para pisar a cabeça da serpente e trazer de novo o homem em contato com esse Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Neste momento, meu querido, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pois existem muitas passagens que nós iremos explanar ela para você, e é muito oportuno que você nos acompanhe com a sua Bíblia durante essa explanação, ok? Pegue a sua Bíblia e coloque ela aberta ou na mesa ou no seu colo. Mantenha ela aberta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, ao compreender as verdades fundamentais desse importante capítulo, Gênesis 3, é possível entender melhor a argumentação do apóstolo Paulo sobre a justificação em Romanos 5, que abordaremos em outras séries. Então, através da explanação deste capítulo agora, que nós vamos abordar nessa segunda parte, Gênesis 3, mas lá na frente nós vamos falar sobre a justificação e você vai entender muitas coisas, mas preste atenção em Gênesis 3, para você entender quando nós chegarmos lá na frente em Romanos para falarmos sobre a justificação. Então vamos lá. A desobediência de Adão trouxe o pecado para dentro da raça humana. Então, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, eles não tinham pecado. De Gênesis 3 até Apocalipse 21, a Bíblia registra o conflito entre Deus e Satanás, o pecado e a justiça, e insta, e faz com que, e aplica, e diz aos pecadores a se arrependerem e a confiar em Deus através de Jesus Cristo, seu Filho e Salvador de todos aqueles que creem. Então, meu querido, veja só. Qual é a mensagem da Bíblia?
a palavra de Deus. A mensagem da Bíblia é que o homem pecou, está destituído da glória de Deus, mas em Jesus Cristo, o Salvador, nós temos essa reconciliação com Deus. Então, através da palavra de Deus, nós temos que o reencontro. Por quê? Houve a necessidade, depois que o homem pecou, de haver um Salvador para efetuar o quê? Para efetuar o resgate, para efetuar a reconciliação do homem com Deus. E essa reconciliação foi feita lá no Calvário, através do sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. No entanto, Satanás não é apenas uma serpente enganadora, mas também um leão que ruge e devora. Você vai ver isso lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dentre seus nomes encontramos Abadom e Apolion, o mesmo que destruidor. Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Satanás, que significa adversário, e também em grego, que quer dizer diabo, caluniador, acusador. Então, esses são algumas prerrogativas, alguns nomes daquele ser que nós já vimos nas primeiras séries, daquele ser, o Lúcifer, que nós vimos na primeira série, né? Que agora, então, Lúcifer era quando ele estava lá em cima, na primeira série. Agora que ele foi jogado para a terra, ele se transformou em Satanás, caluniador, acusador, adversário. Por quê? Agora ele é nosso adversário, agora ele é nosso acusador, agora ele está pronto para nos destruir. Mas nós temos o sangue de Jesus, o sangue remidor, o sangue purificador, esse sangue que pode garantir a minha e a tua vitória. Glórias ao nome do Senhor. Então vejamos, vamos para o texto. E diz assim a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Presta atenção na palavra do Senhor. Dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, meu querido, vamos aqui fazer uma viagem. Então, tinha um jardim, tá? Jardim, você sabe que geralmente quando existe um pomar, existem várias frutas. E o Senhor Deus plantou todo tipo de árvores e frutíferas. Mas tinha uma lá no meio que ele falou que ele podia comer de todas. Mas daquela ali era para ele não comer. Então, foi um teste. Infelizmente, o homem não passou nesse teste, porque ele tinha todas as árvores para comer. E ele foi comer exatamente daquela árvore que Deus tinha falado que se ele comesse, ele iria morrer. E muitas das vezes, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, acontece isso também com nós hoje. Muitas das vezes, nós estamos diante de algumas situações e a nossa consciência nos acusa para fazer aquilo que é certo. E muitas das vezes nós optamos em fazer aquilo que é errado, seguindo o desejo da pecaminosidade que está em nossa carne.
Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que existe uma batalha entre o espírito e a carne. Então, toda vez que a carne vence o espírito, você está pendente a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, nós temos que viver o quê? No espírito. Mas Adão e Eva negligenciaram a ordem de Deus. Eles estavam cientes. Os dois estavam cientes. Vamos no contexto. Como um ser criado à imagem de Deus, Adão deveria ser um trabalhador, cultivar e guardar o quê? O que ele ia cultivar e guardar? O jardim. Essa foi a ordem que Deus deu para ele. Ele ia cultivar e guardar, ia comer de tudo que ele pudesse ali no jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer. Por sua grande graça, Deus deu permissão ao homem para comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que foi uma pequena restrição. Por quê? Porque ele tinha todas as árvores para saborear dos seus frutos. Então ele tinha uma enormidade de árvores para comer. Mas ele foi fazer exatamente aquilo que Deus havia falado que não era para fazer. Aqui, a morte da pessoa culpada não parece ser imediata. Então, na hora que a pessoa morre, ela não cai logo e morre, não. Ela vai morrendo aos poucos. Por quê? Desde o momento que ela pegou daquele fruto proibido e comeu, gradualmente ele foi morrendo. Gradualmente aquela vida que ele tinha foi caindo, foi descendo até chegar à velhice e até chegar à morte. Agora veja bem, a vida dele foi se extinguindo. Por quê? Porque o homem pecou. E nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que nos diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Então, olha só, presta atenção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o homem desobedeceu, pecou, e agora, gradativamente, ele vai o quê? Vai envelhecendo, e a idade vai passando, as moléculas vão morrendo, e ele vai 50, 60, 70, 100 anos, e a Bíblia diz que o máximo que o homem vive na face dessa terra são 120 anos. E a velhice alcança ele e ali ele morre. Não existe escapatória. Não tem escapatória. Todos pecaram. E eu quero deixar bem claro para você que aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que eu vou ler de novo, há uma necessidade de você prestar bastante atenção, porque não existe esse fato de segunda chance ou de purgatório, que nós vamos falar isso em uma outra oportunidade. Eu só estou pegando um gancho, tá? E diz aqui, olha, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Então, todos os homens morrem uma só vez, vindo depois disso o julgamento, tá? Muito bem? Então, se existe o julgamento, presta atenção, é porque existe um juiz. E se existe juiz, o juiz profere uma sentença, ok? Ok? Muito bem.
Para o despertamento espiritual do ser humano, foi estabelecido um mandamento divino. Então, Deus deixou um mandamento divino: comer livremente. Você pode comer tudo. Somente o ser humano tem a capacidade de escolher entre o sim e o não. Todas as demais criaturas são obedientes aos instintos com os quais foram criados e vivem tranquilamente sujeito à vontade divina e à natureza que os cerca. Então veja só, Deus criou o homem, tá? Dotou ele da capacidade mental, criou ele à sua imagem e semelhança, e agora o ser humano é um animal racional, ele pensa, tá? Então, todos os outros animais seguem seus instintos, mas o homem, ele pensa. Por quê? Ele é um animal racional. Ele raciocina entre o bem e o mal. E Deus tinha falado para ele: não comerás. Ele raciocinou, ele pensou, e ele foi fazer exatamente o contrário. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Presta atenção. Romanos, capítulo 8, versículo 8, nos diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção. No momento que nós estamos na carne, nós desagradamos a Deus. Então há uma necessidade de nós pensarmos, raciocinarmos e sempre ter em mente que Deus tem as suas ordenanças. Deus quer o quê? Deus quer o melhor para mim e quer o melhor para você. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, existe e está repletos de ordem que nós devemos de cumprir. E uma vez nós não cumprindo, nós estamos desobedecendo. Agora, por que muitas das vezes nós desobedecemos? Porque caímos aqui, ó. Porque nós vivemos na carne. E acabamos de ler que quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, querido, por que eu estou te dizendo isso? Porque é uma necessidade muito grande de nós tomarmos várias decisões durante a vida. A nossa vida, desde que nós tornamos como entendidos, passamos da mocidade, ali do 14, né, a 15, sai da puberdade ali, entre 15 e 16 anos, você começa a ter o teu caráter, a sua personalidade. Entre 15, 16, 17 anos, você vai formando a sua personalidade. Então você vai viver o quê? Tomando decisões. E nós vemos aqui que Adão e Eva tomaram a decisão errada. Em toda a vida, eu e você vamos tomar decisões. E quero chamar bem a sua atenção. Para nós tomarmos a decisão certa, nós precisamos sempre estar com a Bíblia em nossa mente. Precisamos sempre obedecer a palavra de Deus. Por quê? As decisões tomadas de acordo com a palavra de Deus nos levará para os céus. E as decisões tomadas fora da palavra de Deus nos levará para o inferno. Essa é a pura realidade, meu querido. É a pura realidade. Seguindo, o homem é chamado a tomar decisões. E ao permitir ou rejeitar, racional e emocionalmente, as pressões exercidas sobre ele, demonstra que é, de fato, livre. Você decide. Deus deixou para Adão lá, olha, de todas as árvores do campo tu poderás comer. Da árvore de conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. E o que aconteceu? Ele foi comer daquilo que ele não poderia comer. Vamos ao texto. Lemos agora Gênesis
3, 1 a 4. E nos diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 4. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eu quero que agora você preste bastante atenção. Olha só. Nós vemos lá em Gênesis 2,17. O que diz Gênesis 2,17? Mas Deus falando para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dias em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, Deus falou que certamente morrerás, e agora a serpente falou, certamente não morrerás. Veja a confusão que Eva deve ter entrado. Mas ela devia o quê? De dar atenção a quê? A voz de Deus. Não. Eva deu atenção à voz maligna. E, muitas das vezes, meus queridos, nós também procedemos assim. Em vez de fazer aquilo que é certo, muitas escolhas e decisões, nós fazemos aquilo que é errado. E todo pecado, toda falha, gera uma consequência. E é oportuno observar que nesse contexto, Deus é bem característico. Por quê? Foi uma ordem. Certamente morrereis. E eles comeram, certamente eles morreram. Eles morreram não só materialmente, porque a partir daquele momento eles passaram a ter uma vida que foram se envelhecendo, e também espiritualmente. Tanto é que Deus teve de fazer o quê? Enviar o plano da salvação através de Jesus Cristo. Mas vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Hoje, em muitas seitas e igrejas, as pessoas aumentam ou retiram a palavra. Por quê? Olha só. Eva sabia que havia uma árvore que estava fora dos limites aos quais lhe era permitido chegar. Quanto à proibição, nem nele tocareis, alguns teólogos sugerem que a mulher já estava pecando ao adicionar palavras à palavra de Deus, uma vez que elas não faziam parte das instruções do Senhor em Gênesis 2,17. Então, Deus não falou para Adão, nem nele tocareis. Não foi isso que Deus falou. Deus falou, certamente morrereis. Esse nem tocareis foi o quê? A dona Eva aumentando. E, meu querido, preste atenção. Muitas das vezes, nós estamos vendo hoje, infelizmente no século 21, muitas pessoas aumentam aquilo que a Bíblia diz. Outras diminuem aquilo que a Bíblia diz. Mas o verdadeiro evangelho é falar aquilo que a Bíblia diz. Não é mais e não é menos. Fale aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é o suficiente. Não é preciso ninguém aumentar e nem diminuir. Por quê? As palavras que estão escritas aqui foram ungidas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Então não precisa. É só você ler, pregar aquilo que a Bíblia diz. Aleluias. Contudo, ainda assim, o primeiro pecado humano não foi ampliar a advertência divina. Foi desobedecer a ordem de Deus, comendo do fruto da árvore proibida. Eu quero chamar a atenção dos senhores, por quê? A decadência da humanidade, porque fala-se uma falácia de que esse fruto seria uma maçã. Não. A Bíblia não diz que fruto era. Então, essa falácia de que a maçã não está na Bíblia. Então, tudo que não está na Bíblia, nós devemos de expurgar. Não acredite quando a pessoa que está falando ou está pregando alguma coisa para você, vier com esse papo que foi maçã que Adão e Eva comeu. Não. A Bíblia não registra isso. Fala que foi o fruto. E tudo que está fora da Bíblia, que não está na Bíblia, nós devemos anular. É oportuno enfatizar que as palavras de Eva demonstravam que ela e Adão conheciam plenamente a ordem de Deus. Sim, estavam cientes da instrução que haviam recebido e, portanto, estariam pecando caso desobedecessem. Meu querido, nós temos na palavra de Deus inúmeras recomendações para nós hoje. A Bíblia foi, é e sempre será a palavra de Deus. E nós temos várias recomendações. E se nós não obedecermos, nós estaremos o quê? Estaremos pecando. E muitas das vezes nós pecamos. Por quê? Nós não tomamos conhecimento. Agora, por que não tomamos conhecimento? Porque nós não lermos. E o fato de nós não lermos a Bíblia já é uma desobediência. Porque você tem que ler. Como é que Deus vai se revelar para você se você não lê a palavra dele? Se ele não fala para você através da sua palavra? Porque a Bíblia, meu querido, ela é a palavra de Deus. Então, há uma necessidade de nós lermos a Bíblia diariamente. Para quê? Para obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Pela primeira vez, vemos a mentira de Satanás. Quando ele usa a serpente para dizer a Eva que se ela e o homem desobedecessem a Deus, certamente não morreriam. Mentir foi a postura de Satanás desde os princípios. Então, nós vemos que desde o princípio Satanás, ele é mentiroso. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, nos diz assim, Jesus falando, vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Então, meu querido, quem que é o pai da mentira? É Satanás. E toda vez que você mente, o que acontece? Você está sendo usado simplesmente por Satanás. Querido, fale a verdade. Não ande metido em mentira. Seja correto. Fale a verdade, custe o que custar. Não minta. Seja verdadeiro. Se for para perder, perca. Mas fale a verdade. Por quê? Você falando a verdade, você não estará sendo usado pela serpente, não estará sendo usado pelo diabo. Todos que proferem mentira estão sendo usados por Satanás. E saiba,
Toda vez que você mentir, você está sendo usado por Satanás. E o salário da mentira é a morte, querido. Todos mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vamos ao texto. Gênesis, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6 a 10, e nos diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figo e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? Ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha que fato, que acontecimento. Antes, eles andavam nu e não tinham vergonha. Agora o pecado fez com que ele se escondesse. E você? Será que você não está fazendo alguma coisa errada? Será que você também não está se escondendo de alguma coisa que você fez errada? O pecado, sabe o que o pecado faz? O pecado faz você se esconder. O pecado, meu querido, tira a tua tranquilidade, tira o teu sono. Quantas pessoas não dormem em paz porque fizeram coisa errada? A necessidade de crer em algo faz parte dos seres humanos. E, se não creem na verdade, então vão acabar acreditando em mentiras. Você vai ver isso lá em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 10. Mas se creem em mentiras, terão de sofrer as consequências que sempre acompanham a decisão de rejeitar a verdade de Deus. Toda vez que as pessoas fazem a opção de mentir, elas vão receber o devido troco, a devida parcela por haverem mentido. E uma vez que Satanás é o pai da mentira, eu creio que por pouco tempo você pode até de repente estar oferindo coisa boa por pouco tempo. Mas que, meu querido, saiba de uma coisa que eu vou te dizer nesta hora: a verdade sempre irá prevalecer. Você mente por um determinado período de tempo, mas você vai ser pego, porque a verdade sempre irá prevalecer. Tá? Então creia que há uma necessidade de nós falarmos e agirmos de acordo com a verdade. Qual é a mentira que tem governado a civilização desde a queda do homem? Então, desde a queda do homem, tem uma mentira que tem dominado a civilização humana. Sabe qual que é essa mentira? Posta por Satanás? É a convicção de que todo homem ou mulher pode ser seu próprio Deus e viver em função da criação e não do Criador, sem sofrer qualquer consequência. Ah, não! Eu posso tudo! Eu não preciso de homem! Aí as mulheres falam: eu não preciso de homem para viver, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, né? Eu sou independente. E o homem fala: eu também não preciso da mulher, eu trabalho, tenho meu dinheiro, tenho meu carro, tenho meu tudo. Eles tornam-se o Deus deles
e agora são independentes. O Deus deles passa a ser o quê? É o egocentrismo, é o egoísmo. Eu posso tudo, eu sou tudo, eu decido tudo. Ao crer nisso, os seres humanos se recusam a submeter-se à vontade de Deus, preferindo acreditar na mentira de Satanás e seguir o plano diabólico para a destruição deles. Então, quando você passa a acreditar que você pode tudo, que você é super poderoso, que você é super poderosa, eu tenho meu carrão, eu não preciso de homem nenhum, eu tenho meu salário de 15 mil, de 30 mil, eu não preciso de homem. Minha querida, meus queridos, quando o homem pensa assim, eu posso tudo, ele está a um passo da queda. Ele está cumprindo o plano diabólico de Satanás. Ele está a um passo de cair no abismo. Não se dão conta que Satanás é que está por trás deles, usando eles o egocentrismo, o egoísmo, a vaidade, a ganância, o eu sou, eu posso. Satanás é o seu mestre. Lemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3. E de que seu destino é o lago de fogo. Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 23. Então, querido, nós temos que vencer essa volúpia da carne. Por quê? O homem entra nesse contexto que ele pode tudo, dominado pelo príncipe deste mundo. Dominado por quem? Por Satanás. Aquele mesmo que falou para Eva, certamente não morrerás. É ele que leva as pessoas deste mundo a terem a convicção de que elas podem tudo. Que tudo que acontece, acontece com o vizinho. Elas são super poderosas. O dinheiro passa a ser a proteção de tudo. Mas, meu querido, o sangue de Jesus Cristo é ele que nos protege. É ele que nos salva. É ele que faz com que você tenha uma vida humilde. É ele que faz com que você leia a Bíblia. É ele que faz com que você tenha uma vida santificada. É ele que faz com que você tenha uma vida purificada. E é ele que te dá paz, segurança, tranquilidade de você caminhar nesse mundo. É ele, o sangue do Salvador, o sangue daquele que quase 2000 anos verteu lá no Calvário. É ele que pode quebrar esse teu egocentrismo, pode quebrar esse ego. Você precisa ser quebrado nesse ego. Esse ego teu, que você pode tudo, num minuto, cai por terra. Você não vê lá em Brumadinho? No minuto, 300 e poucas vidas, 400 foram embora. É um minuto, meu querido, para quem está vivo morrer. E já vai egocentrismo, vai o ego, vai tudo junto. E a vida diz, sabe o que depois? Vem o julgamento. E aí? E aí? Depois vem o julgamento. Querido, vamos ter certeza que o sangue lá do Calvário, ele pode fazer a reconciliação, fazer o retorno de nós com o nosso Deus. Esse sangue tem o poder de nos reconciliar com Deus. Mas vamos adiante. Lemos lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, quando você crê, você quebra o egoísmo, quebra o egocentrismo, você quebra o eu posso tudo, você quebra
essa volúpia satânica. Por quê? Você passa a crer agora no sangue. Porque Deus amou e mandou seu filho. Então agora você vai crer nesse amor. E você vai deixar o egoísmo de lado. Você vai deixar o egocentrismo. E você vai aceitar a Jesus Cristo. Pois ele é o Salvador da humanidade. E ele morreu para que você tenha o encontro de novo. E seja obediente aos mandamentos bíblicos. Mas vejamos. Eva pecou, pois foi atraída pelo fruto da árvore proibida. Ela não estava agindo de acordo com a fé na palavra de Deus, mas pelo que era certo a seus próprios olhos. Ela olhou o quê? Ela agiu pelo que ela viu. Então, muitas das vezes você vê o quê? Esse mundo nós andamos e esse mundo está florido de coisas erradas. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo, sabe quem é? Satanás. Você querendo ou não admitir, eu fico com a minha Bíblia. O príncipe desse mundo é Satanás. Se você quer admitir, bem. Se não quer admitir, o príncipe desse mundo continua sendo Satanás. É isso que a Bíblia diz. E as ofertas para você fazer coisa errada e para você cair estão a todo minuto. Todo minuto. E nós vemos que em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6, é um paralelo de João, 1 João 2,16, que fala o quê? Fala sobre a concupiscência, fazendo um comparativo de Gênesis 3, 6 com 1 João 2,16. Olha só. A árvore é o quê? Era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejada para fazer alguém sábio, orgulho da vida, desejável para dar conhecimento, soberba da vida. Mas o que é concupiscência? Eu já falei em outra ministração, mas vamos só relembrar para você. O que é concupiscência? É uma palavra grega, epitimia, que quer dizer desejos malignos, geralmente no sentido de pecar no seu íntimo. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 7, versículo 8, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e Efésios, capítulo 4, versículo 22. Também pode ser lascívia, cobiça, desejos inclinados, pecaminosos. E mais uma definição de concupiscência. Em sentido ético, refere-se às paixões, inclinações ou desejos pecaminosos, considerados pecados em razão de terem por objeto coisas proibidas, ou por se mostrarem impetuosos, a ponto de passarem por cima do domínio próprio, enchendo a mente com pensamentos carnais, mundanos e perversos. Então, olha só, quando Eva olhou, o que aconteceu? Ela foi pega pelos olhos. A árvore era boa para comer, agradável aos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Essas são coisas que motivam as pessoas hoje em dia. E quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo, começa a viver como o mundo. Presta atenção. Eu vou repetir de novo esse pedacinho. E quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo, começa a viver como o mundo. Então, se nós temos as regras aqui, se Deus deixou alguma regra na Bíblia, mas agora o povo que se diz ser de Deus, eles querem andar o quê? Querem andar como o mundo. Saiu uma modazinha aqui. Não, mas eu quero andar na moda. Quero andar do jeito que o mundo anda. Meu amigo, preste atenção.
Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E agora? E agora? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Palavras fortes. Palavras fortes. Nas Escrituras, a exposição desavergonhada do corpo nu é associada à idolatria. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 32, versículo 25. A embriaguez, Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 23. Abacuque capítulo 2, versículo 15. E a possessão demoníaca, Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39. E Atos capítulo 19, versículo 16. A exposição desavergonhada do corpo nu é uma ofensa ao Senhor. A marca de uma sociedade decadente, à beira da destruição, é o hábito de expor o corpo nu do ser humano, a fim de transformá-lo em objeto de prazer. Querem pessoas, querem figuras, querem filmes. A pornografia é um grande negócio na sociedade. E o que é que nós estamos vendo hoje, meu querido, nesse século XXI? Nada. Nós estamos vendo e o quê? Que o homem e a mulher, eles andam praticamente nu. Não tem problema nenhum andar de bermudinha. Ô pregador, andar de bermudinha, que problema que tem? Não é mesmo? Esse pregador é cafona. O que tem andar com minha bermudinha? Com a tua bermudinha você vai pro inferno. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Olhe a sua Bíblia. A exposição desavergonhada do corpo nu é associada à idolatria. Êxodo capítulo 32, versículo 25. A embriaguez, Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 23. E Abacuque capítulo 2 e 15. E a possessão demoníaca, você vai ver lá. Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39. E Atos 19 a 16. Então, meu querido, ande como um verdadeiro cidadão do céu. E eu vou dizer de novo. Um verdadeiro cidadão do céu. Uma verdadeira cidadã do céu. Não anda de bermudinha. Aleluia. O pecado faz com que nos envergonhemos de nós mesmos. Deus nos deu um juiz interior chamado consciência, que nos acusa quando fazemos algo de errado e nos aprova quando fazemos algo correto. Você vai ver lá, Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 16. Então, Deus colocou dentro de cada um, dentro de você e dentro de mim, em mim, existe uma coisa chamada o quê? Consciência. Quando você age errado, a consciência te acusa. Você já viu como é que é gostoso quando você age certo? Como é que você tem aquele sono tranquilo? Você dorme, parece que está dormindo na pluma. Aquele sono que te descansa. E você já deve ter visto também quando você faz coisa errada, que você não consegue dormir. Você passa a noite em branco. E muitas das vezes a consciência te acusa. E nós precisamos saber que devemos agir sempre certo. Por quê? Deus contempla o nosso falar, Deus contempla o nosso coração, Deus contempla a nossa memória e Deus contempla o nosso pensamento. Querido amigo que está escutando a palavra de Deus nesta noite, tudo que você pensa está registrado. Você sabia disso? Você sabia disso?
Tudo que você pensa está registrado. Tudo que você fala está registrado. E tudo que você faz está registrado. Quando as pessoas não dão mais crédito às suas consciências, a Bíblia chama isso má consciência. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Ou uma consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Uma consciência que não funciona mais como deveria. Está em pane. A pessoa entra em pane. Começa a fazer tudo errado. Há uma necessidade de nós fazermos aquilo que é certo. E para fazermos aquilo que é certo, é somente o sangue do Salvador. Aquele Salvador que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando as pessoas não se envergonham mais dos seus pecados, das suas falhas, erros, etc., seu caráter está praticamente extinto. Vê Jeremias capítulo 6, versículo 15 e Jeremias capítulo 8, versículo 12. O caráter dessa pessoa está praticamente extinto, quer dizer, ela perdeu o seu caráter. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. Lemos em Gênesis capítulo 3, versículos 11 a 15, e nos diz assim: E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal do campo, sobre teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste contexto, abre-se um interrogatório feito pelo Senhor, Deus, fazendo pergunta após pergunta no versículo 3,15. Esse contexto, meu querido, é o ponto-chave desta série, dessa segunda série, que eu quero chamar a tua atenção, chamado pelos alguns teólogos de quê? Proto-evangelho. É o versículo 15 de Gênesis 3. Então, a primeira coisa que o homem culpado faz para se defender é acusar. Adão acusou sua mulher de induzi-lo a comer o fruto proibido. E ainda culpou Deus por tê-la criado e dado a ele como companheira. Mas agora veja só. Olha interessante a contrapartida. Veja a resposta de Davi a Natã em 2 Samuel 12, capítulo 12, versículo 13. Davi também tinha pecado, assim como Adão pecou. Mas olha a resposta de Davi em 2 Samuel 12, 13. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Então você está vendo um contraste? Davi confessou o seu pecado. E o quê? Que fez Adão? Adão jogou a culpa para cima da mulher. Querendo o quê? Se livrar do pecado. Não, eu só pequei porque ela é a culpada. Ó, além dela ser culpada, o Senhor também é o culpado, porque é o Senhor que fez ela para mim. Olha só. Mas, meu querido, veja só. Quando Deus interroga Eva, ela, segundo a linha de defesa de Adão, alega: foi a serpente que me enganou e eu comi.
O mesmo joguinho que Adão fez, passou a culpa. E você já notou como é que hoje nós temos a tendência de, quando nós erramos, nós queremos jogarmos a culpa para cima do outro? Geralmente as pessoas que contam as suas falhas, não, é só o outro que errou. Você já notou isso, como é que é interessante? Então, quando você escuta essas histórias mirabolantes, né, esses casos tremendos, quando você vê, não, a culpa toda é da outra pessoa, geralmente, querido, você vai ver que ela é a culpada, porque ela está querendo se livrar de um erro que ela cometeu. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Meu querido, existe salvação. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram. E o salário deles é a morte. Mas olha, Deus lá em Gênesis 3:15, aqui ó, e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É aqui. Aqui Deus promete o Salvador. Aleluia. Cristo Jesus, o Senhor, foi prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Oh, glória! Ele, o Salvador, foi prometido para limpar você, para me limpar e para limpar todos aqueles que creem. Basta crer e mudar de vida. Tem que mudar de vida. Não é crer e continuar com a vida toda torta, toda suja, não. Tem que crer, obedecer, ler a Bíblia, santificar, orar, jejuar. É um contexto. É um contexto. Aleluia. Glórias a Deus. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. É aqui. Esse contexto dessa segunda série, o ápice dele é aqui. Gênesis capítulo 3:15. Onde o quê? Onde Deus anuncia que vai mandar o quê? O Salvador para pisar a cabeça da serpente. Oh, glória! Ele vai esmagar e vai dar-nos a salvação, a reconciliação. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. As palavras de Deus a Satanás são chamadas de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, pois trata-se da primeira ocasião na Bíblia em que é anunciada a vinda do Redentor, a vinda do Salvador Jesus Cristo, anúncio feito por Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Veja bem, veja bem. Para o povo de Deus, na antiga aliança, esse versículo era um raio de esperança. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Para Satanás, era a declaração de que ele seria derrotado e condenado. Romanos capítulo 16, versículo 20. E para Eva, era a certeza de que Deus usaria a mulher para trazer ao mundo o nosso Salvador, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 13, capítulo 2, versículo 13 a 15. Então, meu querido, é nesse contexto, é nesse versículo, Gênesis 3 a 15, que Deus deixa claro para toda a humanidade que mesmo o ser humano, havendo negligenciado, havendo desobedecido, ele providenciaria o Salvador. Ele providenciaria o reconciliador, que através do sangue derramado no Calvário, lá, de braços abertos, o sangue escorrendo, através desse sangue, nós podemos sim, crendo no Salvador, ser salvos da condenação futura, sermos salvos do julgamento, sermos salvos da ira, sermos salvos da morte, porque
agora não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Vejamos, meus queridos. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é chamado por alguns teólogos de proto-evangelho, porque neste texto, mesmo de forma indireta, Deus promete o vindouro Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que destituiria Satanás do seu poder e desfaria sua má obra. Assim como um homem ao esmagar a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Então, a partir deste momento, Deus anuncia: olha, povo, humanidade, para todos aqueles que creem, eu enviarei o Salvador. Eu enviarei aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, meu querido. Basta você crer que Jesus Cristo veio para te salvar, veio para me salvar, veio para nos salvar. Basta crermos agora. Tem que nascer de novo. Existe uma necessidade. Temos que nascer de novo. Sermos uma nova pessoa agora, limpa, purificada, que anda lendo a Bíblia, orando, consagrando, jejuando. Oh, glória a Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Contudo, em sua tentativa de não ser esmagada pelos pés do prometido descendente da mulher, quem que era o descendente da mulher? Jesus Cristo, grave bem. O descendente da mulher é Jesus Cristo. A serpente, quem que é a serpente? O diabo, Satanás, iria ferir o calcanhar. Iria ferir o calcanhar de quem? De Jesus. Ok? Entenda bem. Ao ser crucificado e morrer, Jesus Cristo foi ferido em seu calcanhar, em sua humanidade. Então, quando que Satanás, presta atenção, quando que Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Foi lá, naquela cena da crucificação. Lá, quando ele pensou que estava vencendo, quando ele levou Jesus a ser crucificado. Ali ele feriu o calcanhar. Mas, presta atenção, na ressurreição, o nosso Salvador Jesus Cristo pisou a cabeça dele, esmagou a cabeça dele. Oh, aleluia! Foi na ressurreição que a cabeça da serpente foi esmagada. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E eu e você podemos alcançar a vitória absoluta sobre esse Satanás, porque a cabeça dele foi esmagada. Leia lá, Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23 e Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, meu querido, nós podemos ter vitória porque o nosso Salvador esmagou a cabeça dele, esmagou a cabeça da serpente. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos ao texto. Lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 a 21. Gênesis 3, capítulo 16 a 21. E a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e gardos produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e
ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Esse contexto aborda a sentença de Eva e Adão e sua expulsão do jardim do Éden. Adão teve a sua culpa, sua parcela de culpa, mesmo que ele a tenha negado. E, por causa disso, maldita é a terra por causa de ti. Veja bem, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Apesar da maldição não ter recaído diretamente sobre o homem, e sim sobre a terra, esta causaria muitos problemas a ele, produzindo espinhos e gardos. Então veja bem, até a partir daquele momento, a terra não tinha espinhos nem gardos, mas a partir daquele momento ela passou a ter espinhos e gardos. Agora a vida do homem seria marcada pelo trabalho pesado. Ele comeria o pão com esforço próprio. E após tanta labuta, canseira e enfado, viria a velhice e posteriormente a morte. E quanto à sentença, porque tu és pó, ao pó tu retornarás, a morte agora faria parte da realidade do ser humano. Só com o advento de Cristo seria dado ao homem a possibilidade da vida eterna. Veja Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Então, meu querido, somente com o advento do Salvador, só temos essa possibilidade. É nos pegarmos com Jesus, porque Ele é o Salvador. Oh, aleluia! Só com o advento de Cristo seria dado ao homem a possibilidade de vida eterna. Oh, glória a Deus! Eles pecaram. Eva e Adão foram sentenciados e expulsos do jardim do Éden. Apesar deles não serem mais bem-vindos no jardim do Éden, o Senhor Deus deixou-lhes a esperança de que um dia o paraíso seria reconquistado por seu prometido descendente. Quem é o prometido descendente? Lá em Gênesis 3,15, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. É ele, o nosso amado, o grande, o Salvador, o Rei, o Regente, o poderoso, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Oh, aleluias, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Assim, um dia, por intermédio de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nós teremos acesso àquela árvore novamente. Veja Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Eu vou repetir esse pedacinho. Esse pedacinho eu quero que você escute bem calmo, sereno e tranquilo. Escute bem. Assim, um dia, por intermédio de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nós teremos acesso àquela árvore. A que árvore? Aquela que Adão e Eva que desobedeceram e comeram. Nós vamos ter acesso a ela. Os salvos, os limpos, os lavados, os peregrinos que venceram essa terra. Todos aqueles que foram crentes fiéis. Tem que ser crente fiel. Sabe por quê, querido? Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só como que você tem que ser crente fiel. Presta atenção, tá? Por que você tem que ser crente fiel? Porque a palavra de Deus nos diz, aqui em Apocalipse,
Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, nos diz assim. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você escutou bem? Você entendeu? Por que você tem que ser um crente fiel? Um crente aroeira. Um verdadeiro cidadão do céu. Lê a Bíblia todo dia. Tu é um verdadeiro atalaia. Aquele que ora, jejua, canta, clama. Esse é o verdadeiro cidadão do céu. E esse verdadeiro cidadão do céu, o que vai acontecer? Ele vai experimentar daquela árvore lá. Querido. Vou ler de novo para você. Vou ler de novo, presta atenção. Assim, um dia, por intermédio de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nós teremos acesso àquela árvore novamente. Você vai ver isso lá onde? Apocalipse, capítulo 22, 2. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Nós, aqueles que venceram, venceram o quê? Venceram este mundo. Temos que vencer esse mundo. A minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo, quem é? Satanás. Então, através de uma vida santificada, através de uma vida purificada, através de uma vida obediente, lendo a palavra de Deus, crendo no sangue de Jesus, nascendo de novo, se arrependendo dos pecados, sendo justificado através do sangue de Jesus Cristo, você tem uma nova vida. Você pode ser um salvo no Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, meu amado. Você pode ser uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Aleluias. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Glórias seja dada ao nome do nosso Senhor. Neste momento, nós vamos orar. Neste momento, nós vamos orar. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A tua palavra nos diz: ó, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos seus feitos entre os povos. Cantai-lhes salmos. Falai de todas as suas obras maravilhosas. Ó soberano Deus, glória seja dada ao seu nome. Estamos alegres, pois a sua palavra nos confortaste os nossos corações nesta noite. Muito obrigado. Obrigado pela sua doce presença em nossas vidas. Se conosco no decorrer desta noite e que as tuas infinitas misericórdias nos acompanhem hoje e sempre. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluias, aleluias. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, neste momento eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver nos escutado nesta linda noite de segunda-feira, que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos sejam abençoados pelo Espírito Santo e tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. E atenção,
Atenção, não se esqueçam que temos um encontro marcado a partir do dia 22 de fevereiro. O que vai acontecer dia 22 de fevereiro? É o nosso primeiro período de oração e jejum do ano de 2019. Isso mesmo, o nosso primeiro período de oração e jejum do ano de 2019 começa no dia 22 de fevereiro e vai até o dia 26 de fevereiro. Nos encontraremos em espírito às 0 horas do dia 22 de fevereiro, próxima sexta-feira. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Fiquem na paz do Senhor. Amém.